Oi, hoje eu vou falar de um livro que na verdade são compostos de diversos livros e para mim é o mais importante de todos, que é o meu companheiro, que é a Bíblia Sagrada, né? Esse vídeo talvez fique um pouquinho longo, porque a Bíblia Sagrada, né, como eu disse, eu sou católico, né, e antes eu tinha uma dúvida, por que a Bíblia Sagrada é tão difícil de se entender, né? Alguns outros religiões têm uma maior facilidade, mas não com a Bíblia Sagrada, né? A gente tem que entender que a Bíblia Sagrada ela é dividida em duas partes, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, certo? Então a Bíblia ela possui 73 livros, para você ter uma ideia, né? Se eu não me engano são 46 livros, né, do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento, certo? Então ela foi escrita ao longo de mais de 4.000 anos, certo? Então diversas pessoas escreveram, diversos profetas escreveram a Bíblia, né? Diversos apóstolos, certo? E também ela foi escrita em diversas formas, né? Muitas vezes em prosa, muitas vezes em poesia, né? Utilizada figuras de linguagem, né? Metáforas, certo? Então tudo isso complica um pouco mais o entendimento, né? Da Bíblia, né? Mas, na minha opinião, é extremamente importante, né, a leitura, né, da Bíblia, os estudos religiosos, né? Que temos que entender que o cristianismo, não só o cristianismo, mas antes também na época dos judeus, né? Na religião judaica, né, que ela é baseada nos primeiros 5 livros de Moisés, né? Que é o Pentateuco, né? Então, as religiões em si, elas moldaram totalmente a sociedade humana, certo? Então tem pessoas que acreditam, né, que Deus ou as religiões são absolutamente irrelevantes, né? O que eu discordo completamente, né? A minha discordância é simplesmente total. As religiões têm sim a sua importância, uma importância vital, na verdade, na formação das sociedades humanas, né? E no meu caso, como eu sou católico, né? Católico apostólico romano, certo? Eu sigo os preceitos da Bíblia Sagrada, né? E todo dia eu leio alguma parte da Bíblia e todo dia eu tento me inteirar com outros livros religiosos, com outros vídeos no YouTube, com outras pessoas, você entendeu? Inclusive com padres, né? Para tirar alguns questionamentos, né? Eu acho que ir à missa, né? Todos os domingos, pelo menos uma vez a semana, eu acho de suma importância, né? Ali na própria missa, né? É, nós temos ali a primeira leitura, a segunda leitura, né? O canto dos salmos, né? Então, eu acho tudo muito edificante e isso é muito importante para a formação da personalidade do indivíduo, né? E sem dúvida com um indivíduo que tem ideais, né, de melhoria pessoal, vai fazer isso, vai refletir sem dúvida alguma na sociedade, certo? Vocês verão em vídeos posteriores que eu irei muito remeter a esse vídeo, certo? Porque da importância real das religiões, né? A gente tem que lembrar, né, que as religiões, além de ensinar, né, os ensinamentos de Deus, né, que é obviamente muito importante, elas dão um freio moral nas pessoas, certo? Então, o ser humano ele tem a necessidade, certo, de ter as suas paixões controladas, certo? O ser humano não tem a liberdade de fazer tudo o que quer. Isso daí, se for feito, na verdade é libertinagem, certo? Então nós temos que nos controlar, nós temos que tentar sempre nos melhorar, né? E esse controle das paixões é muito importante, certo? E percebemos em diversos fatos históricos, né, terríveis, exatamente foram porque não tiveram esse freio moral e as paixões foram exacerbadas, né? Então haverão outros livros, né, que eu irei comentar e remeterei a esse vídeo, né, que realmente é de suma importância. Então a dificuldade grande de entender a Bíblia é exatamente isso. Ele é composto de diversos livros, diversos autores. Muitos desses autores que escreveram esses livros, eles não, eles tanto a igreja, os estudiosos nem sabem quem foram os escritores dele. Foram escritos ao longo de mais de 4.000 anos, certo? No começo existia realmente
o que é escrito era o Pentateuco, né? Os outros livros eles eram dispersos, né? E foram juntados, remontados, entendeu? Tiveram pessoas importantíssimas, né, na formação da Bíblia, como um imperador Constantino, né, no ano de 320 da nossa era, né, que realmente colocou como Império Romano o cristianismo, né, como a religião oficial. Isso daí deu um grande impulso, né? E depois veio a impressão e tudo mais, né, e a divulgação, e aí teve a formação realmente da Bíblia. Então, essa parte, ela fica realmente mais difícil exatamente por isso, certo? Eu não vou entrar em detalhes, né, da religiosidade, né, em referência aos ensinamentos de Jesus. Muitos já conhecem a maioria, né, e teria a oportunidade também de fazer outros vídeos mais específicos também sobre isso, que é um assunto que realmente me interessa muito, sabe? Eu já li diversos livros sobre isso, diversos filósofos, entendeu? São Tomás de Aquino, certo? Já li outros livros que também eu vou postar aqui futuramente, né? Então, o que eu gostaria mais de passar nesse vídeo é a importância das religiões. Não estou falando somente da minha religião católica, das religiões cristãs, mas de outras religiões também, né? Então a gente pode colocar aí as religiões budistas, podemos colocar aí o islamismo ou qualquer outro tipo de religião, certo? Elas, quando bem aplicadas, os seus ensinamentos, ela dá um freio moral, certo? Ela cria valores pessoais, e isso daí é muito importante para a estabilidade social, certo? Então fica aí a minha dica, né? Eu acho que todos deveriam realmente ler a Bíblia, principalmente os cristãos. É imprescindível a leitura da Bíblia, né? Eu tenho a fiel intenção de pelo menos uma vez ao ano eu ler a Bíblia inteira, né? Esse ano aqui já é a segunda vez que eu estou fazendo isso. Diariamente, isso daqui é uma coisa que me fortifica, certo? Eu acho gostoso ler, entendeu? Os trechos, os capítulos, os versículos bíblicos, né? Então, isso associado, logicamente, né, aos livros de catequese, a diversas outras formas de ensinamento, exatamente, né, para que o ensino religioso, principalmente no meu caso o católico, ele não fica solto, né? E não fica com tantas pontas. Sem dúvida alguma, eu tenho certeza que na minha vida eu não vou conseguir entender tudo que está aqui, certo? Os preceitos cristãos, principalmente os preceitos católicos, né? Eles são muito amplos, né? Então existem questões que estão além do entendimento humano, certo? Então temos aí uma questão importante, que é a questão da fé, certo? Então, sem dúvida alguma, esses estudos religiosos, ir à missa, certo? Ler a Bíblia todo dia, ele fortifica a minha fé, certo? E a fé, entendeu? É o princípio básico realmente para que nós tenhamos, né, esse freio moral, esse limite, né, do direito dos outros, você entendeu? O respeito, a compreensão também com a diversidade, você entendeu? Então, isso, a questão da fé dela tem que ser trabalhada, né? Eu não estou dizendo aqui de forma alguma, né, que não exista cristão ruim, claro que existe, né? E eu não estou falando que, por exemplo, todos aqueles que são ateus ou que são de outras religiões são ruins, pelo contrário, né? O que eu estou dizendo é que se nós pegarmos, não sei, não deve ter um estudo sobre isso, né? Mas se nós verificarmos, né, que as pessoas, né, que não têm essa fé, né, em Deus, entendeu, em alguma religião, com certeza o seu freio moral, entendeu, entre fazer a escolha entre o mal e o bem, ele é, vamos dizer, menos menos perceptível, certo? Então ele está mais suscetível a cometer um erro, né, uma ação errada, comparado àquele que os tem, você entendeu? Então a questão maior, né, está nessa diferenciação, né? Então, na minha opinião, né, o estudo religioso, o trabalhar a questão da fé, né, é de extrema importância, certo? Então, aqui não é somente uma indicação, né, a Bíblia Sagrada, eu acho que é uma coisa que todo mundo, em algum momento, tem que se debruçar,
sabe? Aquela frase, né, que religião, futebol não se discute, eu acho simplesmente uma idiotice, porque é uma diferença muito grande em nós fazermos uma discussão e uma briga, né? Nós nunca devemos brigar por causa disso, mas discutir sempre, tá? Então, se você gostou aqui da dica, né, curta, compartilhe, entendeu? Se gostou, dá o like, se você não gostou, dá o dislike, tá bom? E até o próximo vídeo. Obrigado.